Amém. Glória a Deus. Irmãos, o bom de tudo isso é saber que de nós mesmos não temos nada para oferecer ao Senhor, mas Ele nos usa, Ele nos escolhe, Ele nos direciona, Ele nos capacita, e eu glorifico a Deus por isso, porque por mim mesmo, de verdade, não estaria ministrando e pregando. Nós não somos bons, bom é o Senhor, bom é esse Deus de amor que nós acabamos de adorar. E é tão bom quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, porque isso nos faz continuar vivendo e amando e adorando e se apegando a esse Deus. E eu amo muito essa música, eu gosto muito dessa música, né? Porque ela começa dizendo: tantas lutas, tantas dores, num deserto eu pareço estar, mas, sempre tem um mas, e isso é maravilhoso. Te entrego os meus temores, porque eu sei que em Ti eu posso confiar. Nunca estamos desamparados, meus irmãos. O Senhor é fiel, o Senhor nos ama, e é bom pertencer a esse Deus de amor. E é por Ele, para Ele, que eu disse: eis-me aqui, nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, num texto tão maravilhoso, que eu também gosto muito, que é o de João 15, um texto tão conhecido, mas que sempre nos ensina coisas novas. E o texto de João 15 fala sobre a videira e os ramos, sobre a videira verdadeira, que é Jesus, mas que originalmente a videira, né, para quem não sabe, a videira, originalmente, ela se referia à nação de Israel. E aí, quando nós começamos a ler, aí, por que Jesus, ele fala da videira, né? É justamente porque, naquele contexto, quando ele estava ali apresentando aos discípulos, e ele estava ali, pouco tempo antes da sua morte, estava ali apresentando para os discípulos, falando sobre o caminho, falando sobre um novo mandamento, falando sobre o Espírito da verdade. E aí ele chega na videira, porque ele sabia que eles entenderiam, porque quem deveria frutificar e fazer a diferença era o povo de Israel. Então, essa videira era comparada ao povo de Israel, porque eles deveriam ser o povo que iria frutificar no meio das outras pessoas. É o povo escolhido de Deus. Mas aqui, então, nessa mensagem, Jesus mesmo se coloca como a videira. Porque nós somos tão falhos, e Israel também falhou na sua missão. Então, o perfeito, o santo, o Filho de Deus, ele traz essa imagem, essa figura da videira para nos ensinar algo muito profundo que devemos guardar no nosso coração nessa noite e pedir que o Senhor nos transforme através da sua palavra, né? Então, como eu já disse, Jesus ele estava ali com seus discípulos no cenáculo, e ele começa a falar sobre a videira e os ramos, e nós vamos ler aí até o versículo 19, tá bom? Nós íamos ler até o 27, mas eu vou ler até o 19, porque nós vamos ficar aí nesse pedaço, nesse trecho, tá bom? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus, dizendo aos discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Ele retira de mim todo o ramo que não produz. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Olha, a mensagem que ele estava comunicando havia muito tempo.
Vivam em mim, permaneçam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus, ele repete aqui no versículo 5. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita vocês terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas, se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que eu tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Se o mundo mal os odeia, lembrem-se de que, antes de tudo, ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas como escolhi vocês para viverem em sintonia com os termos de Deus, não mais nos termos do mundo, o mundo vai odiá-los. Amém? E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está com Deus? De que lado você vai estar? Você está com Deus? De que lado você quer ficar? Essa é uma pergunta muito importante, que nós devemos fazer todos os dias. De que lado estou hoje? Quando nós lemos esse texto, a impressão que dá é que Jesus ele repete muitas vezes a mesma coisa. E que ele está sendo redundante em algumas frases. Mas Jesus é proposital aqui. Porque ele estava lidando com pessoas ainda tão imaturas, que ele tinha que, enfiar na cabeça deles. E tinha que repetir. Assim é com a gente. Por isso que muitas vezes a gente pega a palavra, e a gente lê uma vez, a gente lê duas, a gente lê três. Aí, a gente fala assim, entendi. Só que aí a gente dá 2 passos e, escorrega e cai. Não é assim? Por quê? É assim porque demoram as coisas a fazer efeito, a entrar na nossa cabeça. Então, a gente tem que ler mais de 1, 2, 3, 4. A gente tem que ler muitas vezes, até que essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração e, de fato, a gente entenda, a gente amadureça. E Jesus, então, ele muitas vezes fala aqui, qual que é a palavra-chave nesse texto? Tem 2 palavras-chave que a gente encontra. Permanecer. Permanecer e frutificar. Permanecer e frutificar. E quando Jesus fala de permanecer,
Ele não está dizendo assim, olha, vocês estão aqui comigo, me conhecem, né? Então, fiquem comigo. Não era só o início de um relacionamento, mas o permanecer que Jesus está usando aqui, enfatizando tantas vezes, era o permanecer de continuar caminhando, ainda que muitas coisas fossem acontecer. Porque Jesus, ele não, em nenhum momento, ele não diz aqui que estava compartilhando segredos do meu Pai. Vocês são meus amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dito a vocês. E a gente só diz as coisas que são secretas e maravilhosas com os nossos amigos. A gente só compartilha essas coisas tão boas com os nossos amigos. E por isso eu tenho compartilhado com vocês. João, vou pedir para você só desligar só um pouquinho, se você puder deixar só aquele do fundo. A gente vai morrer de calor aqui, mas está voando minha folha. Eu preciso dela. Obrigada. Está ótimo assim. Jesus está falando de permanecer no seu amor, de continuar caminhando e continuar produzindo. Olha, muitas coisas vão acontecer. Jesus já estava preparando os discípulos para a sua morte. E independente do que vai acontecer, né, porque ele também fala para os discípulos, não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, entendeu? Eu vou para lá, eu vou preparar lugar para vocês. Então Jesus, a todo momento, ele estava preparando os discípulos. E aqui não era diferente. Jesus estava dizendo, olha, é o seguinte. Agora, eu sou a videira. Vocês são os ramos conectados a mim. Vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem produzir. Você está em Jesus? Permanecer não significa você pertencer a uma instituição chamada Igreja Batista Reconciliação, Igreja XYZ. Permanecer não significa você fazer parte de um grupo cristão e dizer eu sou cristão. Permanecer vai muito além de tudo isso. E hoje, lendo essa palavra, glória a Deus por isso, porque esse permanecer entrou na minha vida de uma forma diferente. Permanecer é muito mais do que isso. Permanecer no amor de Cristo, como Cristo permanece no amor do Pai, é necessitar dele, como se eu precisasse de um soro grudado em mim 24 horas por dia, recebendo, sabe aquele líquido? O que o soro faz? O soro nos alimenta, quando não podemos nos alimentar. Quando não temos força, quando estamos fracos, ele é o nosso alimento. Jesus precisa estar assim, ó, correndo na nossa veia. Esse é o permanecer de que Cristo está falando. Eu preciso correr nas veias de vocês. O meu amor precisa correr na sua veia, Jussara. O meu amor precisa correr na sua veia, Alexandre. O meu amor precisa correr na veia de vocês, como um alimento. Interessante isso, né? Interessante. Porque o amor de Cristo, ele foi derramado por nós na cruz. E a figura que demonstra o derramamento do amor de Jesus na cruz era o seu sangue. E o que corre na nossa veia é o sangue. E esse sangue que hoje corre na minha e na sua veia é o sangue do amor. Irmãos, entenda que quando Jesus fala, permaneçam no meu amor, como eu permaneço no amor do meu Pai, é porque esse amor foi entregue no Calvário, foi derramado completamente por você. É por isso que eu preciso dele correndo nas minhas veias. O sangue do amor de Cristo. Esse permanecer não é ficar inerte, é você se submeter a Cristo, a sua vontade, obedecer a Ele, porque a obediência
ela é um resultado de amor a Deus. Quando você ama, você obedece. Uma vez eu compartilhei com vocês aqui, que eu cheguei para o meu filho e eu falei para você assim, não fique falando, mamãe, eu te amo, se você não me obedece, porque senão é da boca para fora. Quando a gente ama de verdade, a gente obedece às palavras dos nossos pais. Quando a gente ama de verdade, a gente obedece ao nosso Deus. Então, não adianta ficar, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe. Não está obedecendo? É da boca para fora. É só para ganhar as coisas. Quantas vezes a gente não vai diante de Deus? Oh, Deus, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Não é. Não pode ser um amor da boca para fora, porque o amor, ele resulta na obediência. Na obediência. Fica aqui, porque você tem coisas que precisam entrar no seu coração nessa noite, assim como entrou no meu. Ele ordena que nós amemos uns aos outros. Olha aqui a obediência. Está vendo como amar a Deus é muito mais do que dizer uma palavra, é muito mais do que chegar na presença dele e dizer, Senhor, eu te amo. Amar a Deus tem que resultar em atitudes que elevam o nível lá no alto. O padrão que Deus exige de nós é muito alto. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Como? Como quem? Como Ele nos ama. Aí o padrão ficou difícil. Porque o meu amor é insuficiente, o meu amor é tão falho. Mas é uma ordem. Não é uma opção. Jesus não dá uma opção para os discípulos. Ele ordena que nos amemos uns aos outros. E a obediência vai nos levar a cumprir essa ordenança. Porque temos o amor de Cristo correndo em nós. Vai guardando tudo isso. É um padrão elevado para se pensar, mas é esse padrão para o qual nós somos chamados. Amém? É para esse nível de amor que nós caminhamos, sendo transformados dia após dia. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com Cristo, não existe neutralidade. A gente não tem como ficar neutro quando a gente se encontra com Jesus. A gente se encontra com Jesus e nada muda. Não existe isso. A gente se encontra com Jesus e tudo muda. Começa uma transformação de pensamento, uma transformação de opinião, uma transformação de fala, uma transformação de atitude, uma transformação de modo. Camila está diferente. Nossa, nunca ouvi ela falando assim. Nossa, nunca ouvi a Jussara andando desse jeito. Nossa, nunca vi ele falando com fulano daquele jeito. Nossa, quantas palavras amorosas. Ele era tão grosso. Por quê? Você não pode dizer, eu encontrei a Jesus e continuar a mesma coisa. Não existe isso. Não existe. O encontro com Jesus, ele transforma. Ele vai fazer uma mudança na nossa vida extraordinária. Porque ou você muda, ou você transforma, ou você pega a aversão pelos ensinamentos de Jesus. Com Jesus é assim, ou você ama, ou você odeia. A palavra diz aqui, vamos lá no versículo 18. Se o mundo mal os odeia, lembrem-se de que, antes de tudo, ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, do sistema desse mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Mas, como eu escolhi vocês para viver em sintonia com os termos de Deus, com o padrão de Deus, com o nível elevado de Deus, não mais nos termos do sistema deste mundo, o mundo vai odiá-los. Por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você ama o mundo, você odeia Deus. Não tem neutralidade. É uma coisa ou é outra.
E a pessoa que não se apaixonar com Jesus e não for transformada com Ele quando se aproximar dele, não tiver uma transformação de vida, ela vai ser transformada, ou ela vai criar aversão. Aí ela começa a fazer o quê? A criticar, a odiar, a ter raiva dos crentes, ter raiva da palavra. Na verdade, eles não estão te odiando, eles odiaram a Deus primeiro. Entendeu? Não é pessoal, viu? Não é pessoal. Jesus fala que antes deles odiarem vocês, eles odiaram a Ele primeiro. Então, é uma palavra dura, mas com Jesus é assim, é paixão ou é ódio. De que lado você quer ficar? Bom, mas se Jesus aqui ele está tratando de avisar os discípulos sobre permanecer e sobre frutificar, que fruto é esse, Camila? Que fruto? Que fruto que é esse? O que Jesus está querendo dizer com fruto? O que é dar fruto? O que é dar fruto? Porque às vezes a gente lê e a gente não sabe, a gente pensa no fruto como um fruto. Sim, se você pensar no fruto, ele está usando aqui a figura da videira, por causa da uva. Se a gente pensar no fruto, a laranja, né, uma laranjeira, numa macieira, ela não pode dar nada diferente daquilo que ela foi criada para dar, certo? A laranja só vai dar laranja, porque é natural da laranjeira dar laranja, não é natural da laranjeira dar uma maçã. Laranja só pode produzir laranja. A videira só pode produzir uva. E a Camila só pode produzir aquilo que ela é. E o que eu sou? Que fruto que eu tenho? Qual o sabor do meu fruto? Se eu pudesse experimentar o meu fruto, que sabor ele teria? Pensa aí. Seu fruto seria doce ou seria amargo? Seu fruto é azedo? Seu fruto é? Ou é aquele que as pessoas saboreiam e... Uau, que fruto, que docinho, que delícia, que maduro. Pense aí, porque dar fruto é mostrar resultados compatíveis com a nossa fé. Dar frutos é mostrar resultados compatíveis com a nossa fé. Dar frutos é o que nós já falamos aqui. É encontrar-se com Cristo e jamais ser igual. É mostrar resultado de transformação de vida. Você automaticamente começa a dar frutos e por onde você passa as pessoas percebem que há alguma coisa diferente acontecendo. Eu não posso dar um fruto diferente daquilo que eu sou. Então, pode ser que eu me encontre com Cristo e para tentar enganar as pessoas, eu comece a demonstrar um caráter honesto, íntegro, bom. Mas se isso não é verdade lá, não vai rolar, amigo. Não vai. Porque o fruto de Cristo, quando ele está em nós, esse amor, quando penetra em nós, essa transformação, esse frutificar de Cristo, ele traz resultados que são compatíveis com aquilo que eu estou dizendo. E uma hora você vai cair no seu erro. Tentar ser bom por si só, para mostrar para as pessoas que você mudou. Quem escolheu você foi o Senhor. É Ele quem nos escolhe e é Ele quem nos transforma. Não há como eu querer mostrar um resultado de uma transformação que eu não vivi. Mas existem muitas pessoas querendo mostrar resultado de transformação que ainda não existe na vida dela. E você percebe uma frutificação genuína, você percebe uma transformação genuína quando você encontra com alguém que está permanecendo, que permanece no amor de Cristo. Irmãos,
Essa diferença é muito grande, é muito grande. Então, dar fruto é encontrar-se com Cristo e radicalmente mudar. Costumes são deixados de lado, pensamentos, modos de falar e tudo isso. Independente de... Isso não tem a ver com você deixar de passar por privações, por provações, por turbulências, por dificuldades. Não, porque nós vamos falar aqui, e é aqui que eu quero entrar com vocês, o que me chamou bastante atenção nesse texto, que são os ramos que o Senhor fala, os ramos podados e os ramos cortados. Por que que Jesus separou aqui as pessoas em ramos podados e em ramos cortados? Por que que ele fez isso? Por que que ele usa isso no texto? Por que que ele enfatizou tanto essa parte de podar e de cortar? Por quê? E você vai ver que não tem nada a ver com ser transformado com Cristo e ainda estar passando por muitas provas. Esse é um sinal de que realmente Deus te ama. Esse é um sinal que Deus nos ama. Porque a poda, ela consiste nisso. A poda, quando Jesus ele fala, ali no começo do texto, vamos lá. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda, para que produza ainda mais. Então, meu irmão, seguinte, a poda é o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida, porque a poda é a disciplina, é a correção do Senhor. Um ramo podado é aquele que está seguro em Deus e depende totalmente dele quando se sente fraco, pressionado pelas situações e pelas provações. Depende totalmente dele para frutificar. Por quê? Porque ele poda para você produzir ainda mais. É aquele que está frutificando, mas que precisa frutificar ainda mais, porque Deus tem visto nele coisas que dá para serem mudadas e transformadas, e ele encontra espaço para disciplinar, para corrigir e para fazer crescer. A poda, ela pode parecer agressiva, né, no começo, porque as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas Deus está judiando de você, hein? Passando por esse deserto, passando por essa provação, que judiação, será que Deus te ama mesmo? Sim, e você pode dizer com todas as letras, sim, é por isso que Deus me ama. Porque enquanto eu estou passando pela provação, eu sei que Ele está tirando os meus galhos infrutíferos. Eu sei que Ele está me limpando, me deixando mais leve, para que eu possa receber novos frutos, novos ramos. Para que eu tenha espaço para crescer. Porque a poda é para isso também. Às vezes não tem mais para onde crescer, aí tem que podar para poder crescer diferente. Que maravilhoso é ser podado, não é? Que maravilhoso é ser alimentado pelo amor de Cristo, pela sua seiva. Sabe o que é a seiva na planta? A seiva é o líquido que contém os nutrientes que a planta precisa, que corre na planta. Por isso que nós falamos aqui que o amor de Cristo ele tem que correr na nossa veia como um alimento, porque é isso que nos alimenta. O amor de Cristo é como a seiva para a planta que está ali, circulando no interior do vegetal, circulando no interior, no nosso corpo, está ali nos alimentando, nos corrigindo, nos disciplinando, porque o Senhor, Ele poda aquele que Ele ama. Oh, aleluia, glória a Deus, esse é o permanecer. Já o ramo cortado, irmão, já o ramo cortado, deixa eu beber uma água aqui, porque é complicado falar do ramo cortado. Já o ramo cortado, meus irmãos, é aquele que nunca manteve uma conexão viva com a videira. Guarde isso. Nunca manteve. Vamos ser bem claro aqui. Quer um exemplo? Judas estava no meio dos 12 discípulos. Ele nunca teve uma conexão viva com o seu mestre. A seiva nunca correu naquela veia. O amor de Cristo nunca correu naquela veia.
O que corria na veia dele talvez era eu acho que. Não, eu estou com o Cristo aqui, estou andando com Ele. Estou aqui, lado a lado. Mas ele não demonstrava nenhum sinal de transformação. Nenhum sinal, nenhuma marca de transformação, e muito menos de arrependimento, quando ele fez o que fez. Aquele foi um arrependimento corrosivo, né? Foi um remorso, foi uma culpa, e não é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Ele deseja um arrependimento genuíno, que vai até a presença dEle, e diz: eu pequei, estou errado, e preciso me conectar ao Senhor novamente. Mas não houve isso. E isso é o que faz com que o galho infrutífero seja cortado definitivamente. Pode ser o caso, meu irmão, infelizmente, pode ser o caso de alguém. Hoje, na nossa igreja, nas nossas igrejas, há muitos galhos infrutíferos prestes a serem cortados. De que lado você quer estar e você quer ficar? De que lado? Você quer ser um ramo podado pelo Senhor? Você quer se alimentar do amor do Senhor dia após dia, ainda que as coisas sejam difíceis? Ou você ainda vai ficar tentando enganar-se a si mesmo, vivendo um cristianismo de aparência? Vivendo um cristianismo que mostra para as pessoas uma mudança que não é verdade. Por quê? Porque o seu fruto não mostra resultados que são compatíveis com a sua fé. Meu irmão, mude de lado agora, porque talvez hoje tenha alguém que seja esse galho infrutífero a ponto de ser cortado. E quando é cortado, é morte. E é definitivo. O galho cortado provoca morte. É muito duro, é muito triste, mas é necessário a gente trazer essas palavras. Porque nós precisamos acordar para a vida. E não é acordar para essa vida, é acordar para a vida que você recebeu de presente, a vida eterna, que Cristo ganhou naquela cruz, conquistou. A morte já não tem poder sobre mim, sobre você. Olha, o poder da salvação, da transformação, daquele que está e permanece em Cristo, daquele que se alimenta. De que lado nós queremos ficar? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? E eu pergunto para você de novo aqui, qual que é o sabor do seu fruto? E troque agora a palavra fruto pela palavra caráter. Qual é o sabor do seu caráter? Porque, irmão, você está produzindo aquilo que você é. Dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, seja onde for, você está produzindo aquilo que você é. Não há como se enganar. Não dá para ficar fingindo ser uma pessoa que nós não somos. A gente só pode produzir aquilo que nós somos. Se não somos honestos, não dá para produzir fruto de honestidade. Se somos mentirosos, não dá para produzir frutos de verdade. Entende? Quando não estamos conectados na videira, não dá para produzir aquilo que você não é. Mas olha a diferença quando você se conecta a Jesus. Esse seu fruto da desonestidade, esse meu fruto da mentira, esse meu fruto da corrupção, tudo isso é substituído pelo fruto que só o Senhor tem. Ele vai nos transformar com o caráter dele. Ele vai nos alimentar com o amor dele. Ele vai nos alimentar com a bondade dele, com a verdade dele. E tudo isso vai passar a ser nosso, porque ele nos escolheu e agora ele nos transforma.
e todo fruto ruim que eu produzia é transformado num fruto bom por causa dele, não por causa de mim. Entendeu? Precisa haver essa conexão. A gente precisa de um soro na nossa veia chamado Jesus. Precisamos. Eu gosto das metáforas, né, que o irmão Edson usa. Então, essa não é uma metáfora do irmão Edson, mas eu estou lembrando dele. Nós precisamos do soro na nossa veia, que é Jesus. Lembre-se disso, todos os dias. Porque senão nós vamos produzir frutos ruins. A vida não funciona sem esse fluir de Jesus através de nós. Dar frutos para a gente, meu irmão, não é uma opção. Vem comigo aqui no versículo 16. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Para produzir frutos que permaneçam, que não se estragam. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Só não se esqueçam que vocês têm que lembrar do mandamento principal, que é amem-se uns aos outros. Se não estivermos no amor de Cristo. E olha a responsa aqui, hein? Se não estivermos no amor de Cristo, não conseguimos amar aos outros como o Senhor nos ama. Não conseguimos produzir os frutos que o Senhor deseja que nós frutifiquemos aí pelo mundo. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não é uma opção dar fruto. É uma exigência. Sabe por que é uma exigência? Porque o mundo, ele precisa ver essa transformação em nós. A cada vez que a gente produz um fruto bom, um fruto da transformação que nós temos em Cristo, o mundo percebe e ele é transformado através da nossa vida. Jesus, Deus, Pai, que tem um relacionamento íntimo com Jesus, que tem um relacionamento íntimo comigo, e que através de mim chega para transformar esse mundo. Isso é lindo, mas precisa ter uma conexão. É uma conexão. Eu preciso desse fluir, porque senão não funciona. Senão, eu não me permito ser usado pelo Senhor. Eu fico só boicotando a mim mesmo, e fico boicotando a minha árvore, a minha produção, porque quero parecer algo que eu não sou. Enquanto você depender de você, meu irmão, você não vai produzir nada. Dependa do Senhor. Dependa do alimento do Senhor, que é o seu amor, que é a nossa seiva. Amém? Dar frutos, então, não é uma opção, é uma exigência para todo aquele que está em Cristo, porque Ele nos escolheu e nós somos novas criaturas. Ele requer isso de mim e de você. Guarde essa palavra no seu coração. Só é possível quando nós permanecemos nele. E eu pedi aqui para o grupo de louvor, né? Para o grupo de 2. Eu pedi aqui, né, para o pessoal do louvor cantar essa música, porque você deve estar pensando também, poxa, então se eu sou um ramo cortado, não existe mais esperança para mim? Não, pelo contrário, meu irmão. Sempre há esperança para aquele que está arrependido, para aquele que se volta com seu coração quebrantado ao Senhor, para aquele que deseja ser podado e não mais cortado. Sempre há esperança. Lembre-se que mesmo infrutífero, eu quero ler com vocês aqui para encerrar o texto de Jó 14. Jó 14, que é o texto também dessa música que nós vamos cantar. Ao cheiro das águas. Essa música é muito maravilhosa. Jó 14, dos versículos 7 ali até o versículo 9, diz assim:
Essa Bíblia aqui, ela é muito boa porque ela não tem a divisão dos versículos. Mas aqui, ó. Pelo menos, para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente. Mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas, e seu tronco morra na terra. Olha a palavra. E seu tronco morra na terra. Mal sente a água e ela torna a vida ao cheiro das águas. Mal ela sente a água e ela já retorna à vida. Brota e cresce com uma planta nova. Que tal se hoje você mudar de lado? Você passar a depender de Jesus e permanecer no seu amor? Que tal se hoje você mudar de lado e pedir ao Senhor que esse amor corra nas suas veias a tal ponto que você não se aguente de alegria, de emoção, de paixão, e saia falando aos quatro cantos deste mundo, que hoje você tem a internet aí, saia falando desse amor às pessoas antes que seja tarde. Que tal se você fizer isso? Que tal se agora você se ajoelhar aí na sua sala, onde quer que você esteja, no seu quarto, no seu banheiro, eu não sei onde você está, mas que tal você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu tenho sido um galho infrutífero, mas eu não desejo isso, eu não quero mais isso. Eu quero, Pai, ser um abençoador. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero passar pela poda e não pelo corte. Eu não quero passar pelo corte, eu quero passar pela poda. Se o Senhor tem que me corrigir, me corrija. E aumente o meu espaço para que eu possa crescer, para que eu possa dar ramos novos, galhos novos. Em nome de Jesus, que essa seja a sua oração nessa noite, porque ao cheiro das águas você vai brotar. Essa água é o Espírito de Deus fluindo através de você. Sinta o cheiro das águas, sinta. Ele vai invadir a sua casa, ele vai invadir o lugar onde você está agora, vai invadir o teu coração. Clame por ele, em nome de Jesus. E eu também te convido agora a fazer a sua oferta. Os dados vão estar aí aparecendo. Lembre-se, meus irmãos, tudo que for arrecadado hoje é em prol dessas vidas tão frutíferas no reino de Deus. Missionários que a gente ama de todo o coração, porque são muito frutíferos. Se a missionária Maria e o irmão Edson estiverem assistindo, como a gente ama a vida desses missionários, que são tão frutíferos na vida de tantas pessoas. Quem dera se fôssemos e se tivéssemos um pouquinho do que eles têm. Se você tiver um pouquinho disso que eles têm, há esperança para você, há esperança para mim. Vamos nos parecer mais com Jesus. Se você não pode ir, faça de outro jeito. Há muito espaço para você trabalhar. Há muito espaço para você frutificar. Suas palavras, sua vida, suas atitudes, seu coração, tudo em você mostra o amor de Cristo quando você está conectado a Ele. Então não dê mais desculpas de que eu não posso fazer por causa disso. Não dê desculpas, não é uma opção frutificar, meu irmão, nós lemos aqui, não é uma opção, é uma exigência do Senhor, para que nós vivamos e não morramos. Então escolha viver, escolha estar do lado da vida, escolha estar do lado da poda. É onde o Senhor deseja que você esteja. Ele te escolheu para esse lado. Amém? Que Deus te abençoe.